Imagina só, os preços das coisas quase dobrando a cada mês. Parece loucura, né? Pois essa era a realidade no Brasil no comecinho dos anos 90. Nesta nossa análise, a gente vai desvendar como o país conseguiu sair de uma das piores crises de hiperinflação da história e, finalmente, encontrar um pouco de estabilidade. Para a gente entender essa saga, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o que acontece quando o dinheiro, essa coisa que a gente usa todo dia, simplesmente perde o seu valor. Depois, a gente mergulha de cabeça no pesadelo que foi a hiperinflação brasileira. Em seguida, vamos revelar o plano quase secreto que salvou a economia. Daí, a gente abre o foco para ver o que estava acontecendo no resto do continente e, por fim, vamos falar sobre essa busca por estabilidade que, na verdade, nunca acaba. Vamos começar pelo básico. Então, vamos lá. Seção 1. Quando o dinheiro perde o sentido, o colapso de uma ideia. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas é fundamental. O que acontece quando o dinheiro para de funcionar? A gente nem para pensar nisso, mas a resposta para essa pergunta é a base de toda essa história que a gente vai contar. Pensa no dinheiro como uma ferramenta. Para funcionar direito, ele precisa ter 3 funções essenciais. Primeiro, ser um meio de troca, para a gente não ter que voltar para aquela confusão que era o escambo. Segundo, ele é uma unidade de conta, tipo uma régua que todo mundo usa para saber quanto as coisas valem. E, talvez o mais importante aqui, ele tem que ser uma reserva de valor, ou seja, permitir que a gente guarde nosso poder de compra para o futuro sem que ele vire pó. Agora, imagina o que acontece quando essa ferramenta quebra. Quando o dinheiro já não serve para trocar, nem para medir, nem para guardar valor. O resultado? É o caos. A economia inteira pode desmoronar. E foi exatamente esse o cenário no Brasil. E é aqui que a nossa história começa de verdade. Seção 2. O pesadelo da hiperinflação no Brasil. Um país no limite. A gente está falando de hiperinflação. E olha, isso não é só uma alta de preços, não. É um aumento absurdo, descontrolado, que geralmente acontece quando o governo liga a impressora de dinheiro no máximo, sem que a economia esteja crescendo junto. Basicamente, inunda o mercado com notas que perdem valor a cada minuto. E a escala do problema era simplesmente assustadora. Dá uma olhada nesse número. Em março de 1990, a inflação mensal no Brasil bateu os 80%. Isso mesmo, 80% em um único mês. Pensa bem, os preços quase dobravam a cada 30 dias. Ir ao supermercado virou uma corrida contra o relógio, porque os preços eram remarcados várias vezes no mesmo dia. Era uma loucura. E não foi por falta de tentativa, viu? O governo tentou de tudo. Tivemos planos como o Cruzado, o Verão. Eles tentaram congelar os preços na marra, mas todos deram com os burros na água. Eles falharam porque atacavam só o sintoma, a febre, e não a causa da doença, a tal da inflação inercial. Já era uma cultura, todo mundo remarcava os preços esperando a inflação do futuro, e isso criava um ciclo vicioso que congelamento nenhum conseguia quebrar. Depois de tantos fracassos e tanta frustração, era preciso uma ideia radicalmente diferente. E foi aí que surgiu a solução. Seção 3. O plano secreto para salvar a economia. O Plano Real. O Plano Real foi brilhante, concebido em 3 fases muito inteligentes. Primeiro, era preciso arrumar a casa. Veio o Programa de Ação Imediata, o PAI, para ajustar as contas do governo. Depois, a jogada de mestre, a criação da URV, uma espécie de moeda virtual que não desvalorizava. E, por fim, o grande finale, o lançamento da nossa nova moeda, o real. E aqui está o pulo do gato. Diferente dos planos anteriores, que chegavam de surpresa de um dia para o outro, a equipe do Plano Real apostou na transparência. A ideia era anunciar cada passo, explicar o que seria feito. O objetivo era reconstruir a confiança da população, que já estava totalmente perdida. E aqui está a genialidade do plano. A URV, a Unidade Real de Valor, não era uma nota que você podia pegar. Era uma unidade de conta, um referencial. Salários, preços, contratos, tudo passou a ser expresso em URV, que era estável. No dia de receber o salário, o valor em URV era convertido para a moeda antiga, que ainda estava em circulação e perdendo valor. Na prática, isso reeducou o cérebro das pessoas a pensar em preços estáveis de novo, quebrando a tal memória inflacionária. E o resultado? Bom, esse gráfico aqui diz tudo. A inflação, que estava em quase 50% em junho de 1994, um mês antes do real, despencou para cerca de 3% em julho, logo no primeiro mês da nova moeda. Foi uma vitória quase que instantânea, um alívio inacreditável para todo mundo.
Ok, o plano foi um sucesso, mas é muito importante a gente entender que o Brasil não estava numa ilha. O que aconteceu aqui fazia parte de um movimento muito maior. Vamos abrir o foco. Seção 4, a encruzilhada econômica de um continente, o cenário geral. A América Latina passou por umas reviravoltas bem grandes na sua forma de pensar economia. Dos anos 30 aos 70, a moda era o desenvolvimento liderado pelo Estado, com a indústria nacional protegida. Aí vieram os anos 80, a chamada década perdida, com uma crise da dívida que quebrou a região. E nos anos 90, uma nova onda tomou conta, as reformas do chamado Consenso de Washington. Eram basicamente duas filosofias econômicas batendo de frente. De um lado, o modelo antigo, focado em proteger a indústria nacional com barreiras e com um governo muito interventor. Do outro, essa nova corrente, que defendia privatizações, abertura comercial e, principalmente, disciplina fiscal. O Plano Real, com seu foco em arrumar as contas públicas e estabilizar a moeda, estava totalmente alinhado com essa nova forma de pensar. E tudo isso nos traz para os dias de hoje. A lição do Brasil e de outros países é que a estabilidade não é algo que se conquista uma vez e pronto. Exige um trabalho constante. Vamos para a nossa última sessão. A busca contínua por estabilidade, ferramentas para o futuro. Hoje, as nações têm um arsenal de ferramentas novas para se planejar e manter a economia nos eixos. Coisas como fundos soberanos, planejamento de infraestrutura de longo prazo, políticas para suavizar os altos e baixos da economia e, o mais importante de tudo, o fortalecimento das instituições públicas. Um exemplo muito bom disso é o Chile. O país pega a grana que ganha com a venda de commodities, como o cobre, e em vez de gastar tudo de uma vez, ele guarda uma parte em fundos soberanos. É como fazer uma poupança para o país, que ajuda a proteger a economia das crises e garante dinheiro para aposentadorias e programas sociais lá na frente. É pensar a longo prazo. E assim a gente chega à nossa questão final. A estabilidade foi alcançada no Brasil e isso foi uma conquista enorme, mas nos faz pensar: a que custo? E mais importante, quais são os novos desafios que estão batendo na nossa porta? Porque a jornada para um desenvolvimento econômico que seja justo e sustentável para todo mundo, bom, essa jornada nunca termina.